Oi Henrique, tudo bem? Eu vou explicar para você essa questão 24, que foi a primeira que você mandou para mim. Se você tiver alguma dúvida, se não ficou muito bem claro o que eu vou explicar agora, você pode mandar pelo WhatsApp qualquer dúvida que eu vou fazer o possível para te esclarecer. Então diz assim: no século XVI, divertidos duelos intelectuais entre professores das academias contribuíram para o avanço da matemática. Motivado por um desses duelos, o matemático italiano Niccolò Fontana encontrou uma fórmula para resolver equações polinomiais de terceiro grau. No entanto, os outros matemáticos da época não tinham acesso a tal descoberta, tendo que encontrar formas alternativas para resolver aqueles problemas. Uma dessas formas alternativas é a fatoração, que facilita a observação das raízes, soluções, pois transforma a adição dos termos da equação em uma multiplicação igualada a zero. Veja o exemplo. Então aqui você tem uma equação polinomial do terceiro grau, porque o maior grau aqui, o maior expoente é o 3, e ela foi transformada numa forma fatorada. Então você tem aqui esse fator. O que são fatores? Fatores são números multiplicados. Então esse número aqui, representado por x menos 1, é multiplicado por esse, x mais 3, multiplicado por esse, x mais 4. Aí ele pergunta assim: analisando o exemplo dado, é correto afirmar que essa equação possui 3 raízes naturais distintas, possui 3 raízes inteiras distintas, possui 2 raízes naturais distintas e uma raiz irracional, possui 2 raízes irracionais distintas e uma raiz inteira, não possui raízes reais. Então, ele quer saber, em relação às raízes, quais são as características dessas raízes. O que são raízes? Raízes são números que, quando colocados no lugar do x, fazem com que a equação seja verdadeira. Então, se você colocar um determinado número em x, em todos os x, você coloca um número que é chamado de raiz da equação. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Na matemática, a gente sabe que qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero. Então, baseado nesse conceito, você pode dizer que isso aqui é igual a zero, aí o resultado vai ser zero, ou esse fator é igual a zero, então o resultado será zero, ou esse último aqui é igual a zero, e aí tudo vai ser igual a zero. Então, para você descobrir qual raiz, por exemplo, nesse último fator, você pega isso aqui igual a zero. Então você vai colocar aqui, ó, x mais 4 igual a zero. 4 passa para o outro lado como menos 4. Então eu sei que se eu colocar menos 4 em tudo isso aqui vai dar zero. Por quê? Se eu colocar menos 4 aqui, menos 4 mais 4 igual a zero, né? O zero multiplicado por isso vai dar zero, e zero multiplicado por isso vai dar zero. Então eu posso dizer que o menos 4 é uma das raízes para que essa equação seja verdadeira. O mesmo eu faço com esse fator aqui, o x mais 3. Então x mais 3 vai ficar x mais 3 é igual a zero. X é igual a menos 3. Agora eu faço também para esse fator aqui, ó, x menos 1. X menos 1 igual a zero. Aí o menos 1 passa para o outro lado como mais 1. Tá, ok? Então você já achou as 3 raízes dessa equação. Equação polinomial do terceiro grau. Agora ele está perguntando quais são as características dessas raízes. Bom, a gente sabe que o conjunto dos números naturais é composto pelos números inteiros, ou seja, não pode ser número quebrado, por exemplo.
não pode ser 0,12, não pode ter vírgula, tem que ser inteiro, tipo 1, 2, 3. Não pode ser fração também, porque a fração ela pode dar um número com vírgula, então não pode ser número com vírgula, tem que ser número assim, ó, inteiro. E também não, como é os naturais, eles não podem ser negativos. Então os naturais são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os inteiros, eles são os naturais somados com os negativos. Então você tem aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Estes são os números inteiros. Aí você tem também os racionais. Racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Então você tem aqui, ó, as frações e também os números com vírgula. Por quê? Se você dividir aqui, ó, 1 dividido por 2 é 0,5. Então você pode ter números com vírgula e números em forma de fração. Aí você tem os números irracionais. Quais são os números irracionais? São aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Basicamente é o número π e as raízes quadradas, cúbicas e etc. Então, esses são os conjuntos de números, podemos dizer que são os tipos de números. E também a gente tem os números reais. Os reais são todos esses aqui. São todos esses. Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Nas alternativas, você vê aqui, a alternativa A possui 3 raízes naturais distintas. Bom, os naturais não podem ser negativos. Então você vê aqui, ó, menos 4 e menos 3 não podem ser naturais. Então a alternativa A está descartada. A alternativa B possui 3 raízes inteiras distintas. Então aqui, ó, menos 4, menos 3 e 1. Você observa que está dentro do conjunto dos inteiros, porque não é um número quebrado e tem negativo e positivo. Justamente os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então a alternativa B está correta. Agora, por que não pode ser a alternativa C? Ó, possui 2 raízes naturais distintas e uma raiz irracional. Bom, irracional não é, porque esse número, esse e esse podem ser escritos em forma de fração. Ó. 4 dividido por 1 é 4. Então posso escrever esse número assim. A mesma coisa posso fazer com os outros dois. Então não se trata de números irracionais. Então essa alternativa C está descartada também. A alternativa D diz assim: possui 2 raízes irracionais. Irracionais também. Não é o nosso caso aqui. Distintas e uma raiz inteira. E o último é: não possui raízes reais. Também é mentira, porque quando você tem um número inteiro, ele automaticamente já faz parte dos reais, porque o conjunto dos inteiros está inserido dentro do conjunto dos números reais. Tá ok, Henrique? Então qualquer dúvida você me manda pelo WhatsApp, beleza?